Salve, salve! Hoje é dia 24 de março de 2025 e o canal Preto no Branco está no ar para repercutir sobre ele, o Botafogo. Então, gente, tiveram duas falas no dia de ontem que me pegaram um pouco e eu queria repercutir com vocês. A primeira foi do Matheus Martins, ao sair do campo, foi entrevistado e ele falou assim: agora nós estamos fazendo uma pré-temporada bem feita. Cara, isso é um recado nada delicado, né? Bem direto, que o time realmente perdeu 2 meses de preparação. E isso me deixa extremamente preocupado. Já falei isso várias vezes, não quero ser repetitivo, mas eu acho que quando a gente faz esse trabalho de análise e de projeção, a gente tem que manter a coerência. Vejo que esse início de temporada do Botafogo pode trazer prejuízos mais à frente. Isso não vai aparecer agora, mais à frente talvez possa aparecer. A gente torce para o melhor, a gente torce para que o Botafogo esteja lá em cima, forte, como esteve nas últimas 2 temporadas e principalmente a temporada passada, mas essa fala me pegou muito. Eu vi um time do Botafogo extremamente verde, um time do Botafogo que ainda precisa caminhar demais. Mas como eu já falei sobre isso detalhadamente no vídeo anterior, se você não viu, dá uma olhada que vale a pena. Eu vou passar a régua com essa fala do Matheus Martins. Agora nós temos uma pré-temporada bem feita. Isso me pegou pacas. E aí, mais à noite, saiu uma reportagem feita pelo Thiago Franklin, em que ele diz que um jogador, ele não disse qual, obviamente, confidenciou a ele que os atletas estavam vendo mais conteúdo nos treinos do Renato Paiva do que de Arthur Jorge. Cara, eu acho que isso não tem que alimentar polêmica nenhuma. Eu acho que esse tipo de comparação, na verdade, é até saudável. O jogador trabalhou com um, trabalha com o outro, e aí ele faz o comentário, ele faz a análise, ele diz o que ele pensa sobre os treinamentos, sobre a metodologia, sobre o dia a dia. E eu acho isso justíssimo. Eu só quero repercutir um pouco essa fala, porque eu mesmo fui um dos maiores críticos da contratação do Renato Paiva. E repito, não por ter nada contra o profissional, não é nada pessoal, não é absolutamente nada disso, mas foi por causa do processo que foi uma contratação meio que a toque de caixa. No entanto, desde que chegou o Renato Paiva, ele já recebeu muitos elogios, não foram poucos. Esses elogios internos, tá? Não é aquela coisa que vaza para a mídia, que o cara chega lá na entrevista coletiva e fala: ah, nossa, eu acho o professor ótimo. Não, os caras estão falando isso internamente, no ambiente de bastidores, aonde não há a menor necessidade de mostrar alguma coisa que não seja verdadeira. Então, a primeira fala, já a semana passada ou retrasada, de que os treinos eram muito intensos, de que os treinos eram muito bons, de que eles estavam gostando muito da forma de trabalhar do Renato Paiva. E agora, dizer que ele tem até mais conteúdo com o Arthur Jorge, olha, sinceramente, eu não esperava por isso. Fico muito feliz, fico mais esperançoso do que estava quando da contratação do profissional, mas sempre acreditando e tendo esperança de que o cara vai fazer um bom trabalho, até porque valor ele tem. Isso não tem como. Mas o que eu mais queria falar hoje é sobre uma notícia que saiu hoje mesmo, segunda-feira, o Dia Mundial da Preguiça, que o Botafogo pretende construir um segundo estádio. Cara, é muito esquisito essa ideia. Essa ideia é muito esquisita, porque você pensa mil coisas, né? Aí você pode pensar, pô, que legal, o Botafogo vai ter 2 estádios. Caraca, tem time rival nosso que não tem nenhum, e a gente vai ter 2. Pô, legal, para tirar uma onda, pô, tudo bem. Agora, vamos pensar na prática, o que que esse segundo estádio vai agregar ao dia a dia do Botafogo. Foi dito pelo Tairo Arruda que esse estádio vem principalmente para suprir as demandas de categorias de base e do futebol feminino. Futebol feminino, cara, que assim, é até um meia-culpa meu, eu não falo do futebol feminino, mas não é por nenhuma questão política ou absolutamente nada disso, é porque realmente eu estou tentando fazer um trabalho mais em cima do futebol masculino, mas futuramente, se Deus quiser, eu vou conseguir dar muito espaço para o futebol feminino também, que tem que ter espaço, tá? Então é o seguinte: o estádio seria para sediar jogos do futebol feminino e das categorias de base. E quando o estádio Newton Santos estiver cedido a algum evento, aí o Botafogo teria uma segunda opção. Cara, olha essa frase. Quando o Botafogo
quando o estádio Newton Santos estiver sediado, tem uma segunda opção. É uma frase ótima? É. Agora, quais são as questões que eu levanto aqui? E o meu papel é esse, é levantar as questões para que a gente juntos reflita sobre tudo isso. Primeira coisa, não vai ficar muito caro? Porque aí você não tem mais um estádio para manter, você tem 2 estádios. Tudo bem que o Newton Santos não foi construído pelo Botafogo, é um equipamento, como eles chamam, que foi construído para os Jogos Americanos, então tem um outro perfil de manutenção. O estádio, o segundo estádio, seria um estádio todo conduzido pelo Botafogo, pela SAF do Botafogo, desde o projeto até a execução, até a inauguração e até a utilização no dia a dia. Lógico que os caras vão se precaver e vão construir um estádio que não tenha um alto custo de manutenção, principalmente quando se fala em categorias de base. Mas, quando eles falam que vão sediar jogos do time profissional, quando o Newton Santos não estiver disponível, então assim, não dá para fazer um estádiozinho. Entende o que eu estou querendo dizer? Não é estádiozinho no sentido de tamanho. 25 mil, que, aliás, é um estádio que não é um estádiozinho. Mas você tem que ter uma infraestrutura dentro desse estádio que comporte tudo que o Newton Santos oferece para o torcedor do Botafogo. O Newton Santos tem camarote, nesse estádio não vai ter camarote? Como é que fica o pessoal que paga, que comprou camarote? Né? O Newton Santos é todo setorizado, nesse estádio não vai ser? Tem que ser, porque tem o sócio-torcedor, cada um paga um valor, cada sócio-torcedor paga um valor para ter acesso a algum tipo de benefício. Então, assim, você não pode criar todos esses programas que são importantes para o time e chegar na hora e falar assim, ó, quando jogar naquele estádio ali, não tem benefício não, tá? Aí não precisa. Precisa sim. O torcedor paga todo mês. Ele quer, né? E aí quem pode paga mais, quem não pode paga menos, mas existem os benefícios e uma espécie de hierarquia entre as categorias de sócio-torcedor. Como é que vai ficar no novo estádio? Vai ter isso? Não vai? Porque se não tiver, vai ter gritaria. E eu vou concordar com a torcida. Já de antemão, vou concordar. Pô, não pode ter benefício para o Newton Santos se não ter para um outro estádio, até porque quem está com essa ideia é o próprio Botafogo. Tá? Aí, levanta essas questões, né? Como é que vai ser o custo? Como é que vai ser a distribuição dos torcedores? Como é que vai ser o uso do Botafogo? E aí o que me acha, o que me parece mais pertinente nesse momento é o seguinte, cara, é um sonho da torcida do Botafogo, um estádio, não é acanhado, mas que a torcida fique em cima, né? Que possa se construir uma atmosfera de pressão. Isso é um sonho da torcida do Botafogo. E o estádio Newton Santos, por mais bonito, por mais que seja a nossa casa, que seja todo em preto e branco, a gente é apaixonado pelo Newton Santos e sempre seremos, mas não é um estádio que permita isso, que a gente crie a atmosfera é legal pra caramba, tá? Jogos cheios ali, o negócio é diferente, mas não cria pressão, a torcida fica longe, tem uma pista de atletismo gigantesca ali, que aliás isso é uma outra questão que também tem que ser vista, né? Eu não acho certo pegar a pista e jogar no lixo, mas também não acho certo a pista atrapalhar o Botafogo e não ser utilizada. Então isso é uma coisa que precisa ser conversado e alinhado. Então, assim, esse novo estádio, para 25 mil pessoas, com certeza vai ter a torcida em cima. Só que muito diferente de um Caio Martins ou até do Luso brasileiro na ilha, que o Botafogo também conseguiu coisas boas nesses estádios, onde a torcida fica mais perto e a pressão é maior, é um estádio para 25 mil, cara. Caio Martins mal cabia 12, 15. Isso era um em cima do outro. Numa época em que não tinha segurança nenhuma. E ficava pendurado no alambrado e tal. 15 mil se desse. Que, sinceramente, não dava para quem já foi e lembra, era um estádio bem pequeno. O estádio da Ilha, na época, eles fizeram aquelas arquibancadas chamadas de tubulares, né? Que eram arquibancadas portáteis, digamos assim. Você coloca, mas você também pode retirar as arquibancadas e tal. Mas também era um estádio menor. Você pensar num estádio para 25 mil pessoas, que é um tamanho assim muito bom mesmo, tá? Estruturado, arrumado, novinho, torcida em cima. Como é que vai ser depois jogar no estádio Newton Santos? Será que isso não vai criar uma atmosfera tanto para a torcida quanto para o time de querer jogar nesse estádio menor, teoricamente mais acanhado, porém com aquele clima que a gente quer, né?
com aquela atmosfera que a gente tanto deseja para o estádio do Botafogo. Então, são coisas que eu acho que a gente precisa refletir desde já. É um projeto extremamente ambicioso, de forma alguma eu vou me posicionar aqui e falar assim: não, não queremos o estádio. Pô, não é nada disso. Mas gostaríamos que essas situações fossem um pouco mais transparentes, ou que sejam mais faladas, mesmo que não seja agora, mas no momento oportuno, que isso seja esclarecido. Como que vai ser, né? E se pegar o negócio, e se a torcida gostar, como é que vai ser? O que que faz com o Nilton Santos? E aí a questão que eu levanto para terminar o nosso papo de hoje é: será que isso também não é uma forma de pressionar a prefeitura para que tome uma decisão definitiva sobre a pista de atletismo e o Botafogo possa readequar o estádio Nilton Santos do jeito que ele quer? Também é uma questão. A gente sabe que a política está sempre envolvida, bastidores, cara, são coisas que ficam ali o tempo inteiro, né? A gente não fica sabendo de tudo que acontece, mas tem muita coisa acontecendo. Não deixa de acontecer porque a gente não está sabendo. Então, esse é o papo de hoje, beleza? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, dá essa moral. O trabalho está sendo feito com muito carinho, com muita dedicação. Esse símbolozinho que aparece aqui embaixo, do preto no branco, se você for nele, já vai ter. Inscrever-se. É bem simples, é bem fácil e ajuda. Valeu, até!